Está no ar mais um culto de celebração da Igreja Presbiteriana de Tambaú. É sempre com muita alegria que nós chegamos até a sua casa e damos as boas-vindas a você até aqui, à nossa igreja. Hoje nós vamos ter o privilégio de olhar mais uma vez para o Antigo Testamento. Vamos a Deuteronômio capítulo 8, quando Moisés prepara o povo para a entrada na Terra Prometida. Às vezes a gente acha que o mais difícil é ser fiel no deserto. Com esse texto de Moisés, nós vamos ver que, na verdade, a grande preocupação do líder de Israel era a chegada na Terra Prometida e o perigo iminente de esquecer daquilo que foi aprendido no deserto. Que Deus fale grandemente aos nossos corações. Recentemente, uma pessoa me apresentou uma música que a letra me chamou muita atenção. Não se preocupe que eu não vou tentar cantar a música, que eu sei qual é meu quadrado, não é esse, certo? Mas eu queria muito ler a letra dessa música para vocês, e acredito que alguns de vocês conhecem, é uma música nova, mas ela diz o seguinte, ela chama Diáspora, e ela fala: acalmou a tormenta, pereceram, os que a estes mares ontem se arriscaram, e vivem os que por um amor tremeram, e dos céus os destinos esperaram. Atravessamos o mar Egeu, o barco cheio de fariseus, como os cubanos, sírios, ciganos, como romanos sem coliseu. Atravessamos para o outro lado, no Rio Vermelho do Mar Sagrado, os center shoppings superlotados de retirantes refugiados. Onde está você? Onde está meu irmão sem irmã, o meu filho sem pai, minha mãe sem avó, dando a mão para ninguém, sem lugar para ficar, os meninos sem pais? Onde estás, meu Senhor? Onde estás? Quem escreveu essa letra foi Arnaldo Antunes, para aquele grupo que voltou agora, chamado Tribalistas. E o que me chama a atenção é justamente a natureza do seu tema. Se tem algo que me prende um pouco tanto a atenção quanto me leva à oração, é justamente a causa dos refugiados. Ele escreve essa letra pensando nesses povos que são forçados por circunstâncias políticas, sociais, a deixarem a sua terra, se embrenharem no mar, muitas vezes num deserto, atravessar uma fronteira sem ter nem certeza se vão ser bem recebidos, ou muitas vezes sem nem saber para onde vão ou para onde estão indo. São pessoas que saem das suas casas, saem das suas pátrias, das suas nações, em direção a lugar nenhum, porque não sabe o que os espera. Se existe uma sensação no ser humano que deve ser angustiante, é justamente essa sensação de estar sem lar, essa sensação de não ter para onde voltar. Quando você sai, deixa para trás a sua casa e não sabe o que é que lhe espera pela frente. Tudo que você tem é o chão que você pisa agora. Você não tem onde depositar a sua esperança, a sua saudade não vai o fazer retornar, você está perdido numa diáspora, num caminho muitas vezes sem destino. Todas as pessoas feitas do mesmo material, que somos eu e você, carne e osso e pecado, alguma vez na vida já experimentou a sensação de estar perdido, de estar à deriva, de estar sem destino. É lógico que, guardadas as devidas proporções, já que eu acredito que nenhum de nós aqui experimentou o dissabor de ser removido do seu lar e estar sem ter para onde ir em termos de nação ou de país. Mas todos nós já nos sentimos à deriva, sem chão, sem destino. Uma das histórias de um povo inteiro à deriva, perdido no deserto, se encontra na palavra de Deus. O povo de Deus, o povo escolhido por Deus para ser testemunha dentre as nações, experimentou 40 anos no deserto. 40 anos de diáspora, 40 anos de incerteza sobre o futuro. É sobre como Deus se apresenta no deserto que nós vamos ver esta noite o que a palavra de Deus nos ensina no livro de Deuteronômio, no capítulo 8. Eu peço que você abra a sua Bíblia lá. Nós vamos ler o capítulo inteiro, mas primeiro vamos ler apenas até o versículo 10, e depois nós retomamos. Deuteronômio, capítulo 8. Se você não trouxe a sua Bíblia, pode acompanhar a projeção aqui na lateral da plataforma. Diz assim a palavra de Deus: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu
sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que quando um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, porque a tua palavra fala conosco hoje. Te pedimos que mais uma vez ela seja viva, transformadora, nos aproxime do Senhor. Te rogamos que o teu Santo Espírito nos ilumine, de modo que ao sermos confrontados com a tua verdade, nós nos tornemos mais parecidos com o teu Filho Jesus Cristo. Sê conosco, Pai, é assim que nós te oramos, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Queridos, seria muito bom se nós pudéssemos falar da soberania de Deus nos períodos de calmaria. Eu falo nos períodos de calmaria porque todos nós achamos que entre uma tragédia ou outra, entre alguns períodos de dias maus ou outros períodos de dias maus, existe ali um tempo de calmaria. Mas a verdade é que desde que o pecado entrou no mundo, todas as vezes que o pregador da palavra vai trazer a palavra de Deus ao povo de Deus, ele encontra alguém vivendo a sua própria tragédia. Grandes tragédias sobrevêm sobre povos, sobre nações, sobre alguns grupos de pessoas, mas todos nós enfrentamos as nossas lutas pessoais todos os dias. Portanto, quando nós pensamos em termos gerais, nós não podemos falar em calmaria. Sempre existirá alguém sofrendo e alguém sofrendo as angústias da vida, enquanto nós não formos completamente redimidos por Jesus Cristo. O sofrimento faz parte da existência humana, não há como negar. Por isso que quando nós falamos sobre soberania de Deus, nós precisamos falar sobre soberania de Deus no tempo da calamidade. Quando nós olhamos para o livro de Deuteronômio, nós vemos Moisés escrevendo e ensinando a um povo que havia passado pelas mais severas aflições que um povo como nação pode ter passado. O povo de Israel, se você não sabe, foi escravo no Egito por 400 anos. Um tipo de escravidão que começou suave e foi apertando conforme o povo crescia e se tornava mais numeroso. Então o faraó começa a apertar o cerco e esse povo começa a sofrer a perseguição. As condições de uma escravidão que nunca foram boas na história desse mundo se tornaram ainda piores para o povo judeu que vivia ali no Egito. Um povo que clamava dia e noite para que Deus o libertasse, o tirasse dali, os levassem de volta para a sua terra. Um povo que estava longe de casa há 4 séculos. Um povo que havia perdido o seu referencial como pátria ou como nação, porque já não lembrava o que era ser pátria ou nação com o seu próprio território. E Deus então levanta um gago corajoso, não tanto assim, chamado Moisés, e diz: olha, é você quem vai libertar esse povo aqui do Egito. E uma parte dessa história eu tenho certeza que todos nós aqui conhecemos. Lembra das 10 pragas que vieram sobre o Egito ali para demonstrar a Faraó e ao povo que era Deus, o Deus acima de todos os deuses, que estava no controle, no comando sobre toda a situação. Lembra que vieram 10 pragas que castigaram aquele povo e que finalmente Faraó permite, depois da morte dos primogênitos, que o povo vá. Moisés então sai com essa multidão, algumas dezenas de milhares de pessoas saem ali do Egito, em direção
à terra prometida. Detalhe, ninguém sabia onde era essa terra prometida. Ninguém sabia quando iam chegar na terra prometida. Ninguém sabia o caminho que ia percorrer até chegar à terra prometida. Um povo inteiro fugindo de um faraó num deserto sem saber para onde ia. Um povo perdido, um povo à deriva do ponto de vista humano, um povo sem destino. Também refugiados, como a música que eu acabei de ler quando comecei essa mensagem. Moisés então, e você vai ver toda essa história aí no Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio é o último dos livros do Pentateuco. O Pentateuco são esses 5 primeiros livros que formam a sua Bíblia. E Moisés começa esse último livro numa espécie de apanhado, de recapitulação, revisão geral do que é que esse povo experimentou até chegar ali. Então no capítulo 1, por exemplo, você vai ver ele contando como foi essa saída do Egito, como é que esse povo no deserto, de repente se depara com uma nuvem que o protege durante o dia. Imagine que você está no deserto, o sol escaldante de um deserto, aquela aridez que só um deserto pode oferecer, e Deus diz: olha, eu vou proteger vocês com uma nuvem durante o dia, e à noite uma coluna de fogo, que você não precisava nem acender fogueira, era uma coluna que iluminava e protegia todo o acampamento, com toda aquela nação. E Deus oferece isso àquele povo. Moisés lembra as vezes em que Deus deu alimento, às vezes que Deus deu às vezes Deus deu água, às vezes que Deus abriu o mar vermelho para que o povo passasse a pés enxutos, as próprias pragas do Egito que Deus permitiu que aquele povo sofresse para que visse que Ele era o Deus poderoso, o Senhor dos exércitos. E Moisés faz toda essa recapitulação com um único propósito. Ele precisava deixar inculcado na cabeça daquele povo toda aquela experiência, porque ele sabia o que estava para acontecer. Aquele povo estava bem pertinho de chegar na terra prometida. Já haviam se passado 40 anos rodando pelo deserto. Se você pegar um mapa aí na sua Bíblia de estudo, você vai ver como era perto o Egito de Canaã, a terra que eles chegaram. Levaram 40 anos para chegar lá, porque fizeram um verdadeiro zigue-zague, arrodearam o Monte Sinai ali umas 3 vezes, até conseguir chegar em Canaã. Deus permitiu que o percurso fosse maior, que se gastassem 40 anos no deserto, com um único propósito: ensinar a esse povo a ser um povo de Deus. Lembra que o povo de Israel, enquanto estava no Egito, se misturou com o Egito. Então, quando Deus levanta Moisés para fazer essa chamada desse povo para a terra prometida, ele não encontra um monte de gente piedosa, uma nação que buscava o Senhor dia e noite, ali, juntos, orando: o Senhor nos liberta aqui do Egito. Não, ele encontra um povo que em boa parte havia se esquecido do seu Deus, um povo que em boa parte já não praticava os mandamentos de Deus, e Deus leva esse povo para o deserto, para ensinar a esse povo o que significa ser o povo de Deus. Por isso que Moisés faz questão de começar o livro de Deuteronômio, que é a última parte dos seus escritos, lembrando tudo o que aconteceu no deserto e pedindo por tudo nesse mundo que eles não esquecessem aquilo que ele aprendeu. E se você prestou atenção aqui no trecho que nós lemos, você vai ver que a grande exortação, o mandamento que Moisés dá aqui a esse povo é: se lembrem, se recordem, tragam à memória tudo aquilo que vocês viveram no deserto. E aí você vai ver um contraste, um paralelo entre a figura do deserto e a terra próspera de Canaã. É apresentado para que esse povo entenda. E Moisés vai explicar para esse povo o que é que aconteceu no deserto. É como se ele dissesse: olha, a essa altura, se vocês não entenderam ainda, deixa eu desenhar, para que antes de entrar em Canaã, vocês tenham clareza do que foi que aconteceu aqui nessas terras do deserto, para que vocês entrem aí sem dúvida. E aí eu queria que você visse comigo o que é que Moisés pede que esse povo lembre. Quais são os motivos que deveriam ser lembrados por esse povo? E aí eu peço que você volte mais uma vez os seus olhos para o texto que nós acabamos de ler.
que diz assim, a partir do versículo 2. Primeiro, ele chama a atenção: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Pode parar aí. Você vai se lembrar de todo o caminho que o Senhor teu Deus te guiou nesses 40 anos. Imagine que você é um desses refugiados israelitas. Imagine que você é um desses homens ou mulheres ou crianças que está ali no deserto. Você foi chamado a sair da sua casa, deixou um rastro de destruição ali no Egito. Você agora está no deserto, seus pés estão ali naquela terra quente, você não encontra água ao seu redor, você sabe que tem uma nuvem que lhe cobre, você foi chamado para ir para uma terra prometida, você era uma nação escrava, e agora Deus diz que vai dar uma terra a você. Você não sabe para onde vai, mas todo dia você anda um pouquinho, todo dia você sai do seu acampamento e vai para um outro lugar, e você monta de novo o acampamento. Imagine você que a primeira semana talvez todo mundo ainda tivesse com a memória muito vívida do que aconteceu no Egito, e talvez dissesse, não, aquele Deus que nos tirou do Egito realmente está conosco, e daqui a pouco Ele vai nos fazer chegar à terra prometida. Passa um mês e nada de você chegar à terra prometida. Passa um ano, você não chegou ainda. Você de repente percebe que já passou por aquele lugar fazia 2 meses. Aí passa mais 6 meses. Você reconhece outra montanha lá no horizonte. Moisés, a gente está andando em círculos. A gente não está indo para lugar nenhum. A impressão que se tem é que essas pessoas estavam sem um guia, sem uma orientação, não estavam seguindo um caminho. E é interessante você perceber que Moisés frisa que Deus guiou esse povo no deserto, apesar de parecer tantas vezes para esse povo que não tinha guia nenhum naquela situação. Apesar de parecer tantas vezes que essas pessoas estavam perdidas, sem destino. Moisés lembra, senhores, senhoras, vocês estão aqui no deserto, pertinho de entrar em Canaã, mas saibam que essa caminhada toda, esse vai e vem que a gente fez pelo deserto, não foi de qualquer jeito, não foi um caminho sem traçado, foi Deus quem nos guiou todos os dias. Se nós demos voltas no Monte Sinai, não esqueça que foi Deus quem nos fez dar voltas no Monte Sinai. Moisés deixa muito claro para aquele povo que estava prestes a entrar na terra prometida, que a caminhada não havia sido vã, que o caminho não havia sido aleatório, mas que a mão de Deus estava com o seu povo naqueles 40 anos em que parecia que não existia um caminho lógico traçado ali. E Moisés continua explicando ao povo o que é que estava acontecendo. Você passou esses 40 anos no deserto sendo guiado por Deus, porque Deus fez isso para te humilhar. Às vezes a gente acha que a humilhação, a gente tem a nossa mente que está cristã, judaico-ocidental, tem essa conotação de que a humilhação é algo completamente negativo, onde alguém menospreza alguém. Tem um quê de coitadismo, de subjugar, não é? Só que quando a gente olha para as Escrituras e entende o que é que Deus quer dizer quando fala que humilhou o seu povo, Ele quer dizer que colocou o seu povo no seu devido lugar. A humilhação aqui, quando Moisés lembra o povo que ele passou pelo deserto para ser humilhado, tem a ideia de que Deus levou o povo para o deserto para lembrar o povo quem o povo era, para que o povo percebesse a sua completa dependência do Senhor, para que aquele povo percebesse que não podia fazer nada sem Deus. Haviam experiências que Deus queria dar para esse povo, que só poderiam ser dadas no deserto. Quando aquele povo fosse humilhado, esvaziado de si mesmo, de toda a sua arrogância e prepotência, para que aprendesse sobre si mesmo e se aprendesse sobre Deus. Por isso que Deus levou o povo para o deserto. Esse povo estava cheio da sua própria jactância, precisava entender as suas limitações humanas, precisava entender que nada que tinha nas suas mãos havia sido consequência do seu trabalho ou das suas habilidades naturais. Deus queria ensinar isso a essa gente. Um outro motivo é que Deus fala para eles, olha, também foi para te provar. Quem fala sobre provação com muita propriedade, que diz quase tudo que a gente precisa saber sobre isso, é Tiago.
Lá no capítulo 1, ele fala: tende por motivo de toda alegria, ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Isso para que vocês sejam perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Portanto, quando o Filho de Deus, a Filha de Deus é submetido à prova, Deus tem ali o objetivo de trazer à tona a verdadeira natureza dessa pessoa. Quando a palavra de Deus nos fala em provação, provar alguém ou provar algo, é esse o conceito que está por trás, trazer à tona a verdadeira natureza de algo, incluindo as suas imperfeições, os seus defeitos. É lógico que Deus sabia todos os defeitos de cada pessoa que formava aquele povo que caminhava no deserto. É lógico que Deus sabia as limitações da fé de cada um daqueles peregrinos. Mas quando Deus permite que aquele povo seja humilhado, provado, Deus permite que aquele povo se conheça. Quando nós passamos por situação semelhante, quando a nossa natureza é trazida à tona pelo próprio Deus nos momentos de provação, boa parte dos motivos que isso acontece é para que a gente se conheça, para a gente perceba que não é tão bonzinho assim, para que a gente saiba onde é que nós ferimos a santidade de Deus, onde é que nós somos imperfeitos, falhos, até onde vai a nossa integridade, a nossa honestidade, o nosso amor ao próximo. E isso ganha cores ainda mais vívidas quando essa provação acontece em momentos que já são momentos de crise. E Deus continua a falar a esse povo os motivos que o levou para o deserto. E Ele fala que também foi para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Deus permitiu que o povo passasse pelo deserto, até mesmo para que o povo visse se havia entendido, assimilado, inculcado a maneira que Deus queria que eles vivessem, os mandamentos de Deus, o jeito de Deus de encarar a vida, que aqui especialmente tinha a ver com a dependência absoluta e completa de Deus. E Deus diz: então é por isso, ó Israel, que vocês passaram pelo deserto, para que vocês fossem humilhados, para que vocês saibam quem vocês são, para que vocês fossem provados, para que a natureza de vocês venha à tona e que vocês possam progredir, possam amadurecer espiritualmente, que o caráter de vocês possa ser aperfeiçoado em Cristo. E também para saber se vocês iriam guardar os meus mandamentos, porque ser obediente não é fácil, e obediência só vale se for completa. Obediência parcial é desobediência. Foi por isso, Israel, que você passou pelo deserto. Mas ele não para aí. No versículo 3, ele lembra mais uma vez que ele te humilhou e te deixou ter fome. Se tem uma coisa que é apavorante para alguém, é justamente ter fome. Agora, tente entender o que acontecia com esses peregrinos. Fugiram do Egito, estavam no deserto. Você sabe que num deserto não nasce nada a não ser que você encontre um oásis. Em alguns momentos esse povo olhava para os quatro cantos, só via areia e sol. Não tinha um mercadinho para comprar um pão, não tinha Seu Dedé, não tinha BR Mania, iFood, não tinha nenhuma opção, não dava para plantar alguma coisa, não dava para roubar alguém para comer, você não tinha chance de conseguir comida ali ao seu redor. Talvez se você conseguisse chegar em alguma cidade ou vilarejo ali perto do seu acampamento, você visse comida, mas provavelmente eles iam entender que você era um invasor ou um espião daquele povo que estava no deserto procurando uma terra para invadir. Então a sua cabeça ia rolar e você também não ia conseguir grandes coisas. Quando eu falo, ou melhor, quando as Escrituras falam que esse povo passou pela experiência da fome, não é uma fome qualquer que, se por acaso alguma pessoa com um pouco mais de empatia ou compaixão passar e der um pão, se resolve, não. Era uma situação em que um povo inteiro não tinha o que comer, nem de onde tirar comida. E esse povo foi submetido à fome. Uma das principais necessidades básicas de alguém é justamente se alimentar e tomar água.
E esse povo foi submetido a essas duas situações. E aqui Deus explica por que é que permitiu que esse povo passasse pela fome. E te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem os teus pais conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. O que Deus queria ensinar para esse povo era que justamente pode faltar tudo, a sua necessidade mais básica não é pão, não é água, a sua necessidade mais instintiva, mais primária, não é a sua necessidade primária. O que você precisa é da presença de Deus, é do favor de Deus. Quando você se encontra sem nenhuma alternativa, você finalmente enxerga essa verdade, que não há nada que você possa fazer, que na verdade quando você tem o pão todos os dias, é graça e misericórdia de Deus, porque é Deus quem no meio do deserto faz o maná surgir, é Deus que no meio da fome faz vir aquele alimento branquinho em forma de flocos de neve de sabor adocicado, que enche a barriga daquele povo do nada, sem esforço. Não precisou trabalhar, não precisou plantar, não precisou conhecer as estações do ano, foi simplesmente Deus quem deu. Deus queria que esse povo entendesse isso, que por mais abundante que esteja o celeiro, é Deus quem dá o alimento, é Deus quem supre a sua necessidade mais básica, a sua necessidade primária. E quem é que usa justamente esse texto? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando é tentado ali por Satanás, Ele lembra mais uma vez que tudo o que alguém precisa não é alimento, mas é a graça do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz: a tua graça me basta, é suficiente, o resto é consequência. Esse povo precisava aprender isso no deserto, naqueles 40 anos de peregrinação. No versículo 4, ele lembra que nunca uma roupa sequer se envelheceu daquela gente, nenhuma roupa rasgou, nenhum pé inchou, e olha que tinha idoso, 40 anos, tinha idoso, nenhum pé ficou inchado, nenhuma sandália ficou gasta. Deus cuidou de vocês nos mínimos detalhes. No versículo 6 ele lembra, no versículo 5 ele explica: sabe pois no teu coração, que como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Tenha claro na sua mente, Israel, saiba no seu coração, lembre, reforce, inculque, assimile essa ideia, sinta e entenda que Deus não colocou você no deserto porque é um Deus vingativo. Ele disse: estava curtindo ali o Egito, a comida estava boa, estava ali passeando com Cleópatra e estava achando bom, pois agora você vai para o deserto, vai passar fome, vai levar sol quente na cabeça, porque eu sou Deus, e você agora vai ficar orando, me perdoa Senhor, me perdoa Senhor. Não é essa a atitude de Deus com o seu povo. O deserto para o povo não foi uma punição, foi uma escola. E aqui Moisés deixa bem clarinho: olha, entenda e saiba disso, Israel, não foi por outro motivo, foi assim como um pai que disciplina um filho porque ama, porque quer que ele ande na linha, porque quer que ele seja poupado dos dissabores do futuro, e por isso ele disciplina hoje. Foi por isso que Deus permitiu que vocês passassem pelo que vocês passaram no deserto, foi por isso que Deus humilhou vocês, trouxe a vocês a realidade de quem vocês são. Por isso que Deus provou vocês, para que vocês pudessem se conhecer e amadurecer espiritualmente. Por isso que Deus ensinou vocês a guardarem os seus mandamentos, porque Ele está ensinando. Esse deserto que vocês andaram é escola. Sabe o que é mais interessante? É que esse povo não era um povo que nesse momento da sua caminhada era um povo inexperiente. Você vê no próprio texto que Moisés lembra algumas experiências que esse povo teve com Deus. Mas esse é o povo que viu essa nuvem que lhe protegia, que via a coluna de fogo que também o protegia, que viu água sair da rocha. Esse é o mesmo povo que atravessou o Mar Vermelho sem molhar os pés. Esse é o mesmo povo que recebeu o maná.
esse mesmo povo que ouvia Deus falar pela boca de Moisés, mas também é esse mesmo povo que 2 dias depois de Moisés virar as costas, com a ajuda de Arão, que conhecia Deus, que era amigo de Moisés, pegou todas as joias e construiu logo um bezerro de ouro para adorar. Esse é o mesmo povo que, quando estava com sede, começou a xingar Moisés: gago sem vergonha. Quando a gente estava lá no Egito, a gente tinha o que comer, agora a gente está aqui no deserto passando fome. Por que é que você nos tirou de lá do Egito, que a gente comia do bom e do melhor, para passar fome no deserto? Povo meio ensandecido, porque escravo nenhum no Egito comia bem não. Era uma memória deturpada do povo de Israel, porque lá eles eram tratados como escravo. Era uma vida terrível também. Mas ele olha para trás e diz: como era bom lá no Egito. Esse é o mesmo povo que, depois que teve a sua fome saciada pelo maná, começa a reclamar do cardápio. Moisés, a gente quer variar, agora precisamos de carne. Deus manda carne, inclusive. Veja que é um povo que constantemente tem demonstrações e sinais de que Deus está com eles, mas sempre que eles percebem ou que eles pensam que Deus não está ali, não está presente, eles acabam criando para si outras alternativas. É como se constantemente eles se perguntassem, como refugiados que são: onde é que você está, Deus? Estamos aqui no deserto já há tanto tempo, dando voltas. A gente está comendo sempre a mesma coisa. Onde é que você está, Deus? Quando Moisés vira as costas aqueles 2 dias, eles acham que ele não vai voltar. Onde é que você está, Deus? Vamos dar um jeito. Vamos resolver por aqui e fazer um bezerro de ouro, porque a gente precisa de alguma solução. Sempre que a gente não percebe que Deus está onde deveria estar, a gente é levado a tomar atitudes que vão tentar substituir Deus na vida da gente. A gente vai ser levado a perguntar que nem essas pessoas perguntavam sem verbalizar: onde é que você está, Deus? Eu gosto muito de como o salmista Davi responde a essa pergunta, que ele diz que outros povos fazem sobre o Deus dele. E ele diz isso lá no Salmo 115, no versículo 13. No Salmo 115, versículos 2 e 3. Por que diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Onde está Deus? O nosso Deus continua onde sempre esteve, nos céus, e continua fazendo tudo como lhe agrada, segundo o seu sábio, perfeito, eterno e infinito conselho, segundo os seus desígnios, decretos desde a eternidade. Deus continua no controle onde sempre esteve. Se existe uma verdade que pode nos ajudar a passar pelo deserto, é a verdade de que Deus continua no controle de todas as coisas. Apesar de parecer que estamos sem guia, Deus continua nos dirigindo o caminho. Apesar de parecer que as coisas acabaram, que não existe mais solução, Deus continua sabendo onde é a terra prometida ou Canaã para esse povo. Davi tinha essa clareza de pensamento, tinha essa certeza que era uma espécie de âncora para a sua alma. A consciência de que Deus continua reinando nos céus, fazendo tudo conforme a sua vontade e como lhe agrada no seu sábio conselho, é refrigério para a alma daquele que crê nesse Deus. Da mesma forma, quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, ou quando tragédias sobrevêm sobre as nossas vidas, sobre povos, sobre nações, quando nós nos sentimos tantas vezes sem o nosso chão, sem rumo, sem destino, à deriva, a nossa tendência é perguntar também onde é que Deus está que permitiu isso. Por que é que Deus nos permite passar por essas circunstâncias? Por que Deus causou isso na minha vida? A resposta nós já vimos aqui no começo desse texto: para te humilhar, para te provar, para te ensinar a guardar os mandamentos, para aperfeiçoar o teu caráter. Mas existe uma outra verdade que anda junto com essa. O mesmo Deus que nós lembramos quando passamos pelos desertos, pelas calamidades, pelos dias maus, pelos dias difíceis,
É o mesmo Deus que estava no mesmo lugar nos dias de alegria, nos dias em que nós estávamos cantando, nos dias em que nós estávamos numa roda de família, com os amigos, dias de riso fácil. O que acontece é que tantas vezes nós queremos colocar Deus como o bode expiatório nos dias difíceis e não sabemos nos alegrar no tesouro que é ter Deus todos os dias, também nos dias bons. Era essa, inclusive, a grande preocupação de Moisés. Ele sabia que no deserto o povo havia aprendido, mas agora estava para chegar a bonança. O risco desse povo esquecer o Deus do deserto, quando as coisas ficassem confortáveis, era muito grande. A prova é que o povo esqueceu. Ele sabia que o gozo de Canaã, a alegria de Canaã ia ser tentadora para esse povo. Eu gosto muito de uma conversa que Eliú, o amigo de Jó, tem com ele. Você pode abrir a sua Bíblia lá, no livro de Jó, no capítulo 35, desculpe. Jó 35, versículos 9 e 10. Ele diz assim: por causa das muitas opressões, os homens clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Mas ninguém diz: onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite? Todo mundo sabe chamar por Deus quando está sendo oprimido, quando está sofrendo, mas cadê que você não chama por Deus quando você lembra que Ele fez você, quando você está grato pela vida, ou quando você está celebrando a vida com os seus amigos, quando você canta pela noite, nos dias de alegria? Cadê você que não lembra de Deus? Era isso que preocupava a cabeça daquele líder que estava preparando o seu povo para entrar na terra prometida. Lembra de um agravante: Moisés sabia que ele mesmo não ia entrar. Deus havia dito que ele iria se embora para o céu antes de entrar em Canaã. Ele não teria a oportunidade de pastorear esse povo depois. Isso ia ser agora responsabilidade de Josué. Então ele está preparando o povo para os dias bons. Às vezes a gente acha que a gente tem que estar pronto sempre para o dia da aflição, né? No dia da aflição é fácil correr para Deus. A gente sabe que Deus é a única solução. Quando você está no deserto, não tem o que comer, não tem para onde ir, olha para todos os lados, não tem saída nem solução, você sabe que Deus é a saída e a solução. Mas quando as coisas estão bem, quando você está ali com todo o seu conforto, você agora tem onde morar, você tem o que comer em abundância, e agora? Você vai lembrar de Deus como você lembrou no deserto? É justamente essa a preocupação que Moisés fala a partir do versículo 11. Você pode abrir a sua Bíblia lá também, por favor. Lá em Deuteronômio 8 ainda, tá? A partir do verso 11. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e será abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós. Assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Israel, é muito fácil, quando você está no deserto, correr para Deus. Mas eu estou muito preocupado, é uma paráfrase da fala de Moisés, eu estou muito preocupado quando vocês tiverem onde morar.
eu estou muito preocupado quando o curral de vocês estiver cheio de gado, porque a probabilidade de vocês olharem para tudo isso e dizerem, olha, eu mereço, é muito grande. Afinal de contas, nós passamos 40 anos no deserto, nós sofremos ali de tudo que você puder imaginar, tomando só água de pedra, comendo só maná, convivendo com um povo suado, batendo em você, sol quente, calor, frio à noite. A gente merece, nós estamos chegando em Canaã e nós merecemos essa terra prometida que mana leite e mel. Quando eu tento fazer dieta, eu sempre peço para a nutricionista colocar para mim o domingo à noite como sendo o passe livre para comer comida de gordo. E aí eu digo, não, eu quero o domingo à noite, porque assim, eu trabalho que só não sei o quê, de domingo, de manhãzinha até a noite. Então assim, à noite eu mereço comer uma coisa de gordo. É uma coisa que eu mereço, é comer gordice no domingo à noite. Acho que era esse pensamento que Moisés tinha medo que esse povo tivesse. Sabe? A gente passou tanta coisa no deserto que a gente agora merece tudo que tem. E quando a gente acha que merece tudo que tem, a gente começa a se achar um pouco mais do que é. A gente esquece de toda a humilhação que sofreu no deserto e começa a achar que aquilo que tem nas mãos foi algo que a gente conquistou, algo que foi feito pelas nossas próprias habilidades humanas, é mérito nosso, é conquista, é resultado do nosso esforço. E quando a gente começa a se tornar presunçoso e se achar grande coisa, começa a se esquecer de Deus. Deus começa a ficar em segundo plano. E aqui Moisés sabia muito bem as consequências de alguém que deixava Deus em segundo plano. Por isso que ele lembra mais uma vez, você vai ver aí dos versos 14 ao 17, ele lembra, olha, foi esse Deus, não esqueça, foi esse Deus que tirou a gente lá do Egito, da escravidão. E ele lembra, olha, foi Ele também que nos conduziu pelo grande, pelo terrível deserto. Foi Ele que fez a água brotar da rocha, não foi de uma torneira, foi da rocha. Foi Ele que deu o maná. Lembra o maná, que ninguém nunca tinha visto esse alimento? Foi Deus quem deu. Então não esqueça, mantenha isso sempre fresco na sua mente. Lembre daquilo que você aprendeu nesse deserto, Israel, para que você, quando chegar na terra prometida, você saiba viver com as bênçãos que Deus vai dar a você, que você não esqueça Deus quando você chegar lá. Era essa a preocupação desse homem, e ele sabia que o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. Então, se Deus não ocupa o centro desse coração, se Deus não é o dono desse coração, se a prioridade máxima na vida de alguém não é Deus, existe outra coisa ali no lugar. Nós somos feras nisso, e nós sempre colocamos bons motivos para isso. Ah, não, é família. Ah, não, são filhos. Ah, não, é o trabalho que garante o sustento da minha família. Não faltam ídolos para a gente colocar no lugar de Deus, no coração da gente. E aqui a consequência que Moisés avisa para esse povo é uma consequência terrível. É morte, separação total de Deus, é perecer distante de Deus. Essa é a consequência para alguém que não tem Deus como sendo o único ídolo e a prioridade da sua vida. Era essa a grande preocupação desse homem. Queridos, com essa mensagem, eu não quero falar à igreja teologia de prosperidade. Não estou dizendo que você está passando pelo deserto, mas amanhã Deus vai fazer você chegar em Canaã, tome posse. Não é nada disso. O grande propósito aqui é entender por que passamos pelo deserto. É Deus aperfeiçoando o nosso caráter, é Deus nos aproximando dEle, é Deus nos ajudando a confiar antes de prosperar, é Deus nos ensinando a depender, a esperar, a ter fé. É a escola prática, é o estágio prático de todo aquele que é filho de Deus, e que é filho de Deus, todo mundo precisa passar pelo deserto. Isso não quer dizer que você vai chegar em Canaã. Não essa Canaã que você vê apresentado em Deuteronômio capítulo 8. A promessa para o povo de Deus é uma Canaã celestial, é uma Canaã eterna, é a redenção eterna. A garantia que nós temos é que nós vamos chegar onde Deus quer que nós cheguemos. É essa a lição do deserto. É depositar a confiança de que Deus está nos guiando, está nos ensinando e está nos amadurecendo.
Quando nós olhamos para nós mesmos, e aí eu já estou encerrando essa mensagem, nós podemos pensar mais uma vez na pergunta que eu comecei essa mensagem, que estava ali na letra daquela música: onde está você, Deus? Se nós não lembrarmos constantemente que Deus continua onde sempre esteve, no controle de todas as coisas, nos ensinando enquanto caminhamos no deserto, nós corremos um sério risco de terminar em situações igual aquele povo no deserto experimentou, construindo outros ídolos, procurando outros caminhos, e não vamos aprender quem nós somos, não vamos aprender com as provações, não vamos ter o nosso caráter aperfeiçoado. Aquele povo precisou passar por situações bem drásticas para aprender o que Deus tinha para ensinar. Quando nós hoje olhamos para a história e perguntamos onde está Deus, nós vemos que o próprio Deus responde que está passeando os seus olhos por toda a terra procurando verdadeiros adoradores. O próprio Deus está procurando todos os dias se revelar com a sua graça e com a sua misericórdia para os seus. O próprio Deus se empenha em estender o seu braço de salvação para o seu povo. E sabe qual é a maior revelação desse Deus? Seu Filho Jesus Cristo. O próprio Jesus nos diz lá no Evangelho de João, no capítulo 8, nos versículos 18 e 19: eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhes perguntaram: onde está teu Pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conhecerias o meu Pai. Quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Quer saber onde está Deus? Vá até Jesus. Por isso que Jesus diz que é o caminho, a verdade e a vida. Assim, quando nós estivermos passando pelo deserto, sabemos para quem correr, sabemos quem está ao nosso lado, sabemos quem nos garante a Canaã celestial. Você viu comigo aqui no texto a descrição que Moisés faz dessa terra prometida, que chega a ser até poética. Uma boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais profundos, que tem figueiras, romeiras, oliveiras, azeite, mel, cevada, que dá ouro em todo canto, ferro, cobre, uma terra rica. A promessa que nós temos na nova aliança também aponta para uma terra. Eu peço que você abra a sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 2, quando João tem uma visão da cidade que nos espera após o deserto. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz que vinha do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Veja o que diz o versículo 22, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a abominação e a mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como o cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estarão o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então
já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Veja como a Canaã que esperava Israel depois do deserto é pequena, diante da nova Jerusalém que espera o povo de Deus na eternidade. Meus queridos, estamos passando pelo deserto como peregrinos que somos nessa terra, como forasteiros que somos, porque nos espera a Canaã celestial. É essa nova Jerusalém que espera o povo de Deus, é essa promessa que move os nossos corações, e nós só chegamos até ela se nós recebemos o favor de Jesus Cristo sobre cada um de nós. É isso que move o povo de Deus. Israel não passou apenas por um cativeiro, não passou apenas por um exílio, não passou apenas por um deserto. No outro momento, depois que ele volta para a sua terra e ali está em Canaã, ele desobedece a Deus mais uma vez e Deus permite que ele vá cativo agora sob o Império Persa. Na volta desse cativeiro, um salmista decide escrever sobre a experiência desse retorno, sobre a experiência de voltar para casa. E aí ele escreve o Salmo 126, um dos salmos mais belos das Escrituras, que falam da alegria do povo de Deus de retornar para o lar que Deus havia prometido. O final depois do deserto, o refrigério depois da aridez do sol do sofrimento. Eu gostaria de encerrar essa mensagem com essa oração em forma de música que vai passar aqui no vídeo, e essa canção traduz aquela que pode ser a nossa oração quando nós passarmos pelo deserto, quando estamos vislumbrando a Canaã que Deus tem para nós. Quem adaptou esse salmo foi o Projeto Sola, o Guilherme Imarino e o Guilherme Andrade. Salmo 126. Pareceu um sonho quando Deus nos libertou. Houve riso e canto, maravilhoso, eterno Senhor, vem nos restaurar, nos encher como um rio. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Pareceu um sonho quando Deus nos libertou. Houve riso e canto, maravilhoso, eterno Senhor, vem nos restaurar, nos encher como um rio. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará
voltar a sonhar. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Pai, tantas vezes nós passamos pelo deserto e não aprendemos a lição que o Senhor tem para nós. Nós nos achegamos como teu povo, sabemos que somos forasteiros nesse mundo. Sabemos que também somos refugiados, que experimentam as agruras e as angústias de todos os dias ter que conviver com as consequências do pecado nas nossas vidas, na tua criação. Mas nós nos achegamos na confiança de que o Senhor tem um propósito em todas as coisas, e o Senhor não deixou a sua criação sofrer a plenitude das consequências do pecado, porque o Senhor nos enviou o seu Filho Jesus Cristo, em que nós podemos de verdade nos refugiar, Pai. Nos ajude a passarmos por essa caminhada, por esses dias tão difíceis que tantos de nós vivem hoje, confiando e descansando na tua soberania, desfrutando da tua presença, confiando que o Senhor tem as nossas vidas nas tuas mãos e que o Senhor permite que passemos pela humilhação, pela prova, para que possamos aprender a guardar os teus mandamentos para o nosso bem, Pai. Nos ajude a enxergar aquilo que nós podemos e que precisamos aprender nessa caminhada, que possamos aprender a confiar totalmente no Senhor. Sê conosco, Pai, é assim que nós te oramos, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Deus nos abençoe. O nosso desejo é sempre que a palavra de Deus encontre terreno fértil no seu coração. Que tenha sido dessa forma com essa palavra que você acabou de ouvir. Se você quer ouvir mais mensagens produzidas pela nossa equipe pastoral, passa lá no nosso canal no YouTube, Ipetambaú Oficial. Se você quer saber tudo sobre a gente, também curta a nossa página no Facebook. É só colocar lá /Ipetambaú. E se você quer nos seguir no Instagram, mesma coisa, @Ipetambaú. Nós estamos no máximo de lugares possível para chegar até você. Se você gostaria de nos fazer uma visita pessoalmente, vem aqui no nosso endereço, na Avenida Geraldo Costa, número 382, em Manaíra. Agora o sentido é bairro Praia, tá bom? Que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.